Nós vamos abordar hoje um assunto que é um bocado chato e a maioria dos médicos, mesmo os obstetras, procuram passar por ele superficialmente porque os detalhes são um tanto quanto chatos mesmo. Então, antes de começar a falar realmente da contração uterina, é interessante que nós falemos um pouco da anatomia da genitália feminina. Aqui nós temos uma figura que nos mostra um útero, com o colo se abrindo na cavidade vaginal e há uma porção do colo supravaginal também, intraabdominal. Aqui nós temos ligamentos redondos, um de cada lado, as tubas uterinas, o ovário, que não está sendo visível do lado direito, porque ele fica atrás do ligamento largo. Então, esse aqui está sendo puxado para ser visível. E nós temos que entender também a constituição do útero. Basicamente, a parede uterina é músculo, é o chamado miométrio, parede espessa constituída de músculo liso, um músculo, portanto, involuntário. Aqui nós temos o revestimento da cavidade uterina, que é o endométrio. Aqui o canal cervical, orifício interno, orifício externo e aqui a vagina. Aqui está o ovário e as tubas uterinas com as suas fímbrias, essa porção final que parecem expansões realmente em forma de dedos. E aqui o útero dividido em suas porções. Então nós temos, como já disse, o colo. Aqui está, essa porção maior é o corpo uterino. Aqui o fundo. As regiões chamadas de cornos, tanto de um lado quanto do outro, de corno, chifre mesmo. Então são as regiões cornuais, que é onde as tubas se inserem. Entre o colo e o corpo há um estreitamento, que é chamado de istmo, e na mulher grávida ele é mais conhecido por segmento inferior do útero. Fica entre o corpo e o colo. Esse segmento inferior, ao longo da gravidez, ele vai aumentando a sua dimensão, incorporando parte do colo, e no trabalho de parto ele também incorpora parte do colo, facilitando a passagem do feto. A contração uterina tem por finalidade tão somente impulsionar o feto contra o colo para que ele o atravesse e também o trajeto do parto, o canal do parto, e venha a nascer, ou seja, se exteriorizar. Então a contração uterina proporcionada pelas paredes, pelo miométrio uterino, vai produzindo forças com esse sentido em direção que vão impulsionar a apresentação do feto, geralmente a cabeça, a maioria das vezes, contra o colo, aqui nós já temos o colo dilatado, para que ele atravesse a vagina e chegue ao meio externo. É interessante reparar que o colo aqui, a parte vaginal, que é a maior, fora da gravidez, nesse momento está praticamente curtíssima, quase não existe. E ela, à medida que a contração acontece, o colo vai subindo, se incorporando ao segmento inferior, que agora é tudo isso aqui, e no final do primeiro período do parto, o colo vai totalmente dilatado, ou seja, ele vai estar totalmente para cima da vagina. Com isso, facilitando a descida do feto. É interessante que aqui nós vemos um útero de termo, praticamente 36, 38 semanas, e
nós devemos reparar que aqui em vermelho nós temos as artérias e em branco os nervos. Em azul as veias, em branco os nervos. E se a gente prestar atenção, a gente vê muito pouco nervo no corpo uterino. A inervação do útero se concentra mais no segmento inferior e colo. Por isso que quando a paciente entra em trabalho de parto e o polo cefálico é impulsionado contra o segmento e o colo, a paciente começa a sentir dor inicialmente lombosacra, porque os principais nervos saem das raízes de S2, S3, S4. Ela sente, portanto, uma dor muito mais lombosacra no começo, depois a dor se expande por todo o abdômen. Então, o que é importante guardar é que o útero é pouco inervado. Existem substâncias importantes que a gente tem que aprender que atuam na contração uterina. O estrogênio facilita e a progesterona bloqueia. O estrogênio é o hormônio feminino que todos nós conhecemos, né, e que dá as características femininas para a mulher. E a progesterona é o hormônio da gravidez. É o hormônio que predomina na segunda fase do ciclo menstrual e que predomina durante toda a gravidez. O estrogênio facilita o início da contração uterina e a progesterona bloqueia isso durante toda a gravidez. Ainda nós temos como substâncias que facilitam as prostaglandinas, que são substâncias produzidas em todos os tecidos do organismo, como reação a uma inflamação, e que são produzidas também no útero, e elas facilitam a contração uterina. A ocitocina é um peptídeo, um hormônio produzido no hipotálamo, secretado pela neurohipófise e que também facilita a contração uterina, é a principal responsável pela manutenção do trabalho de parto. Aqui nós temos uma fibra muscular uterina esquematizada. Se eu fosse explicar para vocês contração uterina nisso aqui, provavelmente vocês iam se perder, e talvez até eu ia me perder. Então, para facilitar, eu fiz esse esqueminha mais simplificado. Aqui nós temos então aquela fibra muscular uterina que eu mostrei anteriormente. Isso aqui é um músculo representado aqui ao lado, né, para que vocês entendam a contração. E dentro da célula nós temos aqui filamentos de actina e de miosina. Esses filamentos, ao deslizarem entre si, é que vão provocar a contração uterina. Portanto, a contração uterina nada mais é que o encurtamento da fibra provocado pelo deslizamento dos filamentos de actina e miosina uns sobre os outros. Vale ressaltar o sistema retículo endoplasmático, que é uma estrutura que tem importância fundamental na contração uterina, como nós vamos ver adiante. Então, como se dá a contração uterina? Pelo deslizamento dos dois filamentos. Quem provoca isso? Uma enzima denominada quinase de cadeia leve de miosina. Essa enzima existe no citoplasma durante a gravidez, mas ela só é ativada para funcionar no final da gestação, no momento em que começa o trabalho de parto. E essa enzima, para ser ativada, ela precisa da presença do cálcio e de uma enzima chamada calmodulina, que é a moduladora do cálcio, por isso calmodulina.
Esse complexo ativa a quinase, que ativa o deslizamento dos filamentos e o encurtamento das fibras, daí a contração uterina. O cálcio, da onde ele vem? Do meio externo, passando por canais de cálcio, e do sistema retículo endotelial, que tem cálcio armazenado, mas cálcio firmemente ligado a ele, que não sai daqui tão fácil. No trabalho de parto, ele é liberado para se juntar à calmodulina, que é uma proteína que existe no citoplasma, mas que só tem atividade quando se junta ao cálcio. Então, o cálcio entra pelo canal de cálcio e é liberado pelo retículo. Durante a gravidez, o cálcio está firmemente ligado ao retículo e os canais de cálcio estão fechados. Para que o cálcio entre, é necessário um estímulo que é dado pelo estrogênio, que provoca uma despolarização da membrana plasmática, com isso abrindo o canal de cálcio para que o cálcio entre, se junta a calmodulina, ative a quinase e ative o deslizamento dos filamentos de actina e miosina, provocando o encurtamento da fibra. Eu vou repetir muito isso, que é para fixar. Para que ocorra isso, é preciso energia. Essa energia é fornecida pelo ATP. O ATP é quebrado, fornece a energia necessária para o deslizamento dos filamentos. Aqui aparece outra estrutura, o receptor da ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio produzido no hipotálamo, secretado pela neurohipófise, que durante o trabalho de parto sobe o nível sanguíneo e ele atinge esse receptor, passa para dentro da célula, libera cálcio do retículo. A ocitocina, esse receptor de ocitocina, melhor dizendo, ele não existe ao longo da gravidez. Ele surge nos 2 dias antes do parto, por ação do estrogênio. Então, o estrogênio já despolariza a membrana e faz aparecer o receptor da ocitocina para ela poder entrar na célula. E não existe receptor de ocitocina ao longo da gestação, porque a progesterona bloqueia, lembram? A progesterona é o hormônio que bloqueia a contração. Ela bloqueia o aparecimento de ocitocina, mantém canal de cálcio fechado, porque ela mantém a célula, a membrana hiperpolarizada, e mantém o cálcio ligado ao retículo. Então, a progesterona é contra a contração e o estrogênio é a favor. Além disso, vocês vão notar que apareceram aqui estruturas que não existiam no slide anterior. Essas estruturas são chamadas de gap junctions em inglês, ou junções em fenda. Então, são estruturas entre as fibras musculares uterinas e que promovem uma comunicação, uma passagem iônica entre as células. Isso vai facilitar a propagação da contração uterina de uma célula a outra. Durante a gestação não existe junção em fenda, graças ao bloqueio, outra vez, da progesterona. No final da gestação aparecem as junções em fenda por obra do estrogênio. Então, isso vai facilitar a transmissão da contração uterina de uma fibra a outra até que chegue a todo o útero, promovendo aquela ação de empurrar o feto para o canal de parto. Então, aqui nós temos todas as estruturas, todos os artistas do filme, vamos dizer assim, junções em fenda, receptor de ocitocina, canal de cálcio aberto, junção cálcio-calmodulina ativando a quinase,
o ATP fornecendo a energia para o deslizamento dos filamentos de actina e miosina entre si, promovendo a contração da fibra. À medida que o ATP vai sendo gasto, vai se formando o seu subproduto, que é o AMP cíclico. Isso é muito importante, como nós vamos ver adiante. À medida que se acumula AMP cíclico, esse AMP cíclico, ao atingir determinado nível, ele vai provocar uma ação sobre a quinase, desativando essa quinase. Então, o AMP cíclico desativa a quinase. Com isso, desfaz o estímulo para o deslizamento da miosina sobre a actina. Isso é um processo muito complexo. Eu estou simplificando bastante aqui para a gente não perder o rumo. Mas é muito complexo, melhor dizendo. Essa é a forma mais simplificada, mas dá para entender bem. Aqui nós temos uma fibra relaxada, o cálcio foi consumido, continua um estoque ligado no retículo, as junções em fenda agora continuam abertas, já começou o trabalho de parto. A calmodulina está no citoplasma, o canal de cálcio está fechado, o receptor de ocitocina está aí, mas a ocitocina sozinha, sem o estímulo de um reflexo nervoso que nós vamos ver adiante, não consegue liberar cálcio aqui. Portanto, essa é a fibra relaxada entre as contrações durante o trabalho de parto. A diferença para a fibra durante a gestação é a presença das junções em fendas e do receptor de ocitocina. Então, esse é o estado gestacional de repouso. Canal de cálcio fechado, cálcio no retículo, quinase inativada, não tem junção em fenda, portanto, esse é o estado ao longo da gravidez. Voltando aqui àquela célula, aqui nós temos os filamentos de actina e miosina, vocês vejam que não são duas linhas, uma grossa e uma fina, mas sim um complexo de filamentos que deslizam uns sobre os outros. Aqui nós temos uma fibra relaxada, vocês veem que o cálcio está acumulado aqui, são essas bolinhas azuis, amarelas, melhor dizendo. Aqui nós temos os canais de cálcio e de potássio, que entram na história também. Aqui a fibra contraída, vocês veem que o citoplasma está inundado de cálcio, certo? E vai provocar a ativação da quinase. Aqui é só um detalhe das células, das fibras musculares uterinas, para mostrar a junção em fenda, que na realidade não é uma junção, não é um poro, é um complexo proteico que permite passagem de íons. E no caso do útero, essa proteína é a conexina 43. Isso é só um detalhe, não precisa se preocupar em decorar isso, é mais uma ilustração. Que, por sinal, é a mesma que existe entre as fibras musculares do coração. Resumindo de uma forma, vamos dizer assim, esquemática, a contração uterina, nós temos um potencial de membrana de repouso, mantido pela progesterona ao longo da gravidez, com hiperpolarização da membrana. Aí, quando vem o estímulo hormonal estrogênico, no início do trabalho de parto, nós vamos ter um aumento da permeabilidade ao sódio, isso é só um detalhe, a despolarização da membrana, abertura dos canais de cálcio e liberação do cálcio do retículo, formação do complexo cálcio-calmodulina e, finalmente, a contração uterina. De uma forma um pouquinho mais complexa. A calmodulina livre se liga ao cálcio, formando o complexo calmodulina-cálcio, que vai ativar a quinase de cadeia leve.
Essa quinase vai na cadeia leve de miosina e fosforila. Isso vai facilitar a interação com a actina, actina e miosina, para que as duas deslizem umas sobre as outras, usando o ATP, que é transformado em ADP e depois em AMP cíclico, provocando a contração. Depois se acumula, claro, o AMP cíclico que vai desativar a quinase e desativar a contração. Características da contração uterina. Ela é involuntária, a paciente não controla o seu útero para contrair ou não, e ela é dolorosa. Aí vocês vão me perguntar, mas o útero não é pouco inervado? Realmente, mas se vocês lembrarem que o colo cefálico ou pélvico é impulsionado contra o colo e o segmento, ele vai provocar uma distensão do colo e do segmento e com isso vai provocar dor. Por quê? Aqui no colo e no segmento se concentra uma grande rede de terminações nervosas que vão levar um impulso doloroso ao distender o colo e o segmento. Por isso dá dor. Na realidade, o corpo uterino não dói. A contração uterina se origina em marcapassos. Tal qual no coração, o útero também tem marcapasso. No caso do útero, os marcapassos são um conjunto de células diferenciadas para ter uma maior sensibilidade ao estrogênio e, portanto, deflagrar aquele processo todo. E no útero nós temos fisiologicamente dois marcapassos, um direito e um esquerdo, que se localizam no corno uterino, onde a tuba se insere, naquela região cornual. Os dois funcionam sincronicamente, dando origem à contração das fibras, que vai se propagar rumo ao colo e ao segmento, impulsionando o polo cefálico para a saída pelo trajeto do parto. Então, a propagação da onda contrátil se dá pelas junções em fenda. Isso aqui é uma curiosidade, a velocidade é 2 centímetros por segundo. Então, um útero que no final da gravidez tem 36, 38 centímetros de altura, a contração vai propagar em todo o útero cerca de 18, 19 segundos. Um outro fator importante é por que completadas 38, 39, 40 semanas, aquele útero que ascende ao longo da gravidez por causa da progesterona, de repente ele começa a contrair. Isso se dá principalmente pela ação estrogênica. Nesse momento, o estrogênio predomina sobre a progesterona localmente no útero. Além disso, conta com a ação conjunta também das prostaglandinas, que são produzidas em grande quantidade no útero e provocam contrações uterinas. As prostaglandinas liberam cálcio do retículo e também abrem canal de cálcio. O cortisol fetal, ele está aqui em azul para ser destacado, porque já existe comprovação em animais, principalmente em ovelhas, que o cortisol fetal entra na determinação do trabalho de parto, do início do trabalho de parto, melhor dizendo. Em humanos, isso nunca foi possível de fazer esse experimento para comprovar isso, por razões éticas, é claro. Portanto, o cortisol fetal provavelmente entra também na gênese do início do trabalho de parto. E, finalmente, o volume uterino. Porque o útero tem uma capacidade de crescer ao longo da gravidez
mas tem um limite essa capacidade. Então, o volume uterino tem um limite. Atingido esse limite, o útero começa a liberar substâncias que vão dar origem à prostaglandina, vão dar origem à síntese da prostaglandina. E aí a prostaglandina vai contribuir para o início do trabalho de parto também. Bem, para entendermos o determinismo do parto, vamos analisar esse esquema. Então, nós temos o volume uterino, o cortisol fetal, que o feto, ao produzir um determinado nível de cortisol, o que ele faz quando está maduro, quando a sua adrenal está madura, no final da gravidez, e quando o estrogênio predomina sobre a progesterona, nós temos o início do trabalho de parto. O volume uterino provoca a liberação de fosfolipase A2 do âmae e do core, as membranas fetais, que vai liberar ácido araquidônico das membranas fetais, que vai ser o substrato para a síntese de prostaglandina na vesícula parietal. Isso vai estimular a contração uterina e inicia-se o trabalho de parto. Ocorre dilatação do colo, porque o feto é impulsionado contra o segmento e o colo. Essa dilatação do colo vai liberar um reflexo neuroendócrino. Esse reflexo, originado naquelas terminações nervosas que existem lá no segmento e no colo, vão até a neurohipófise e promove a liberação de ocitocina. A ocitocina, por sua vez, vai liberar cálcio do retículo, que vai promover uma nova contração uterina, que vai dilatar colo, que vai promover o reflexo, que vai liberar a ocitocina, e assim o processo se mantém ininterruptamente até que ocorra o parto. Por isso que o trabalho de parto, às vezes nós temos trabalho de parto prematuro que a gente quer interromper esse ciclo e não conseguimos, porque é muito difícil interromper isso. Nós tentamos com todo tipo de droga ver se a gente consegue inibir a contração uterina. Nós vamos ver adiante as drogas que a gente não tem sucesso. É importante também conhecer as repercussões hemodinâmicas de uma contração uterina de trabalho de parto ativo, franco. Para a mãe, ocorre uma autotransfusão de mais ou menos 300 ml de sangue. Por quê? O útero está grande, ele contém no seu interior artérias e arteríolas e veias e vênulas cheias de sangue, que circulam para oxigenar o feto e retirar os catabólicos. E, ao contrair o útero, a parede uterina é comprimida, que comprime esses vasos todos e joga na circulação geral mais ou menos 300 a 400 ml. Isso, para uma mulher jovem, saudável, não tem problema algum. Mas, em uma paciente, por exemplo, cardiopata, em vias de descompensação, mais 300 ml de sangue pode levá-la à insuficiência cardíaca. Por isso que não é conveniente que se deixe pacientes nesse estado entrarem em trabalho de parto ou terem um trabalho de parto até o parto, por via vaginal. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. O que acontece para o feto? No pico da contração, como eu disse, as artérias e arteríolas que levam sangue para a placenta para oxigenar o feto, elas vão ser comprimidas e vão colabar, não vai deixar passar sangue nesse momento. Isso leva a uma hipóxia para o feto naquele momento. Se o feto é rígido, saudável, não tem sofrimento fetal, a placenta é totalmente suficiente, isso não causa problema. Mas e um feto que já
está em insuficiência placentária, que já tem um certo grau de hipóxia crônica, se nós acrescentarmos a hipóxia da contração repetidamente, ele vai acabar entrando em sofrimento agudo e vai a óbito. Por isso que quando a gente está acompanhando o trabalho de parto, temos que ter muito cuidado com os batimentos cardiofetais e, nos casos em que a gente pretende induzir um parto, por exemplo, por algum motivo clínico da paciente, nós sempre temos que fazer uma cardiotocografia antes para ver o grau de oxigenação do feto. Esse exame nos permite saber se o feto está bem ou não do ponto de vista de oxigenação. É importante também a gente ter esse conhecimento clínico aqui. O tono de repouso, o estado de repouso do útero é um estado de leve contração, que provoca um tono de 10 milímetros de mercúrio. Isso é normal. É um estado de repouso. O útero não pode ficar totalmente relaxado. Quando começa a contração uterina, se a gente coloca a mão na barriga da paciente, nós vamos perceber a contração quando atingir 20 milímetros de mercúrio, ou seja, o tono 10 milímetros mais 10 milímetros de contração. E a paciente começa a sentir dor quando atinge 25 milímetros, ou seja, o tono 10 mais 15 milímetros da contração. Então é nesse momento que a paciente começa a sentir dor. Daí a gente já conclui que a contração de trabalho de parto é a que dói, porque é a que consegue impulsionar o concepto contra o segmento inferior e o colo. Então a gente faz muito diagnóstico falso de parto, de trabalho de parto. É muito comum, tanto prematuro quanto de termo, porque a paciente apresenta contrações, que nós vamos ver por quê, indolores, que são comuns, mas isso não é trabalho de parto. Para ser trabalho de parto, precisa ser dolorosa e distender o colo, ou seja, provocar dilatação do colo. Uma paciente que tenha contrações indolores e o colo está lá longo posterior fechado, não é trabalho de parto, seja prematuro, seja de termo. Esse aqui é novamente aquele gráfico do determinismo do parto que a gente falou. Muito bem, atividade uterina na gestação. Com tudo que eu falei agora, daria para concluir que não tem contração durante a gravidez, mas na realidade tem. Até 30 semanas são contrações isoladas, descoordenadas, elas não se originam nos marcapassos, elas aparecem em pequenas porções do útero e são, portanto, indolores, que não impulsionam o feto para lugar nenhum. Após 30 semanas, começam contrações em regiões maiores do útero, mais coordenadas, ainda indolores e pouco frequentes. Então, uma agora, outra daqui a 3 horas, outra à noite e assim por diante. Elas são chamadas contrações de Braxton Hicks. E essas contrações a paciente percebe, essas aqui não. E a paciente percebendo, muitas vezes elas acionam o médico pensando que já começou o trabalho de parto. É só sempre a gente orientar no pré-natal que se a contração for indolor, ela não se preocupar com isso. E no pródromo de trabalho de parto, 2 dias antes, 48 horas antes, mais ou menos, começam contrações que envolvem todo o útero, de baixa frequência e que são às vezes dolorosas, ou seja, às vezes atinge 25 milímetros de mercúrio. Já no parto, começou o trabalho de parto, as contrações se tornam ritmadas, com frequência de 2 a 5 em 10 minutos, são dolorosas, que já estão impulsionando o feto pelo canal, e a intensidade normal varia de 25 a 50 milímetros de mercúrio durante o período de dilatação. No período expulsivo podem ser muito mais frequentes e até atingir
intensidades maiores. No pós-parto, as contrações não param. Elas continuam ritmadas e frequentes por algumas horas, inicialmente com o objetivo de expulsar a placenta. À medida que o tempo passa, elas vão se tornando mais espaçadas nos dias subsequentes, mas ainda se mantém. Só que agora já não são dolorosas e são pouco frequentes, quase imperceptíveis para a gestante. Melhor dizendo, para a puérpera agora, né? Ela já teve o seu parto. E é um aspecto interessante que não está envolvido aqui, mas é importante conhecer que ao amamentar, quando o feto suga o mamilo, ele provoca o mesmo reflexo neuroendócrino da dilatação do colo. Então, há um estímulo nervoso que vai até a neurohipófise e libera ocitocina. Isso porque a ocitocina vai contrair os ácinos do seio, da mama da paciente, melhor dizendo, né? E vai ejetar o leite. E, ao mesmo tempo, provoca contração uterina. Às vezes, a paciente percebe uma cólicazinha. Bom, substâncias que provocam contração uterina são chamadas de ocitócitos. Nós temos os naturais, como a ocitocina, que é produzida no hipotálamo e secretada pela neurohipófise, e temos os comerciais, os artificiais, os sintetizados. E aí nós temos o misoprostol, é uma prostaglandina sintética, o nome comercial é Prostox, e ela, como prostaglandina, tem uma potente ação na contração uterina. Foi muito usada há alguns anos, e até hoje ainda é usada, com o nome comercial de Cytotec. É muito utilizado para fazer abortos clandestinos. No Brasil, o Cytotec é proibido, existe só o Prostox, e o Prostox não é vendido em farmácia, ele é vendido somente para maternidades credenciadas no Ministério da Saúde, e ele é utilizado para induzir parto a termo, ou mesmo pré-termo quando é necessário, como um feto morto, e também para induzir abortos quando o embrião, o feto, já morreu. Finalmente, nós temos a metilergonovina, cujo nome comercial é o Metergin, é uma substância derivada do centeio, do esporão do centeio, e essa metilergonovina promove uma contração tetânica do útero. É usada no pós-parto para coibir a hemorragia. Porque o sangramento no pós-parto uterino, para ele ser coibido, é preciso a contração uterina. E muitas vezes a contração natural não é suficiente e nós temos uma hemorragia. Então, para evitar isso, a gente aplica a metilergonovina na paciente no pós-parto. Não pode, em hipótese alguma, ser aplicada em gestante, que vai provocar danos muito grandes, descolamento de placenta, etc. Por outro lado, as substâncias que inibem a contração uterina são chamadas de tocolíticos. E esse é o arsenal que a gente tem à disposição para tentar inibir parto prematuro. Nós temos os beta-miméticos, a terbutalina é a mais utilizada, tem efeitos colaterais que podem ser graves, como taquicardia, hipotensão, edema agudo de pulmão quando dado em altas doses e até levar à morte de pacientes. Ela é dada endovenosa, gota a gota, tem que ser dada em bomba de infusão, para que não perca o controle do gotejamento, e com muito cuidado, sempre de olho no pulso da paciente e na pressão arterial. Ele só pode ser dado com vigilância constante.
Em segundo lugar, nós temos bloqueador de canal de cálcio. O principal é a nifedipina. É a mesma medicação, a mesma substância que é usada para hipertensão arterial, para pacientes hipertensos, inclusive para gestante hipertensa. Essa nifedipina, ela bloqueia o canal de cálcio, agora então vocês não preciso nem explicar por que ela bloqueia a contração, né? Mas os seus efeitos colaterais podem ser hipotensão, mas isso só acontece nas pacientes hipotensas, rubor facial e cefaleia. Pela sua segurança comparada com as beta-miméticos, hoje é a primeira escolha, inclusive por recomendação do Ministério da Saúde. Temos ainda os bloqueadores de receptor de ocitocina, cujo nome comercial cuja substância é o atosibano. Os efeitos colaterais são muito leves, náuseas, vômitos eventuais. O problema é o alto custo. Então é uma droga ainda de preço proibitivo para uso em saúde pública. Na medicina privada, ela é usada e pode ser usada se a paciente e o plano de saúde pagarem, claro, né? O sulfato de magnésio, que é utilizado muito para pré-eclâmpsia, profilaxia de eclâmpsia, etc., é um tocolítico fraco. Ele também é tocolítico, mas tem que ser doses bem maiores do que aquelas usadas na profilaxia da convulsão na pré-eclâmpsia. É pouco usado, em doses muito altas pode levar a parada respiratória e ao óbito, claro. Como ele é um tocolítico fraco, ele é muito pouco usado, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam um pouco mais. E, finalmente, os anti-inflamatórios, onde se destaca a indometacina. Qualquer anti-inflamatório pode inibir contração uterina, porque ele inibe produção de prostaglandina, inibe a ciclos oxigenase. Portanto, ao inibir a prostaglandina, eles inibem trabalho de parto, inibem contração uterina. Mas tem efeitos colaterais muito graves: oligômio severo, fechamento de duto arterioso do feto, hipertensão pulmonar fetal e encontram-se totalmente em desuso. Só se usa em situações muito mesmo escolhidas, e é melhor considerá-lo em desuso mesmo do que pensar em se usar sem uma experiência muito grande. Aqui, só para voltar àquela figura da fibra muscular, para a gente ver onde agem e qual o mecanismo de ação dos tocolíticos. Os beta-adrenérgicos ou beta-miméticos entram pelo seu receptor, vão inibir a adenilciclase. Essa adenilciclase vai elevar a AMP cíclico, que vai, lembram, inibir a quinase de cadeia leve de miosina, a quinase. Os inibidores de anti-inflamatórios, que inibem a COX-2, vão inibir a produção de prostaglandina e, portanto, a prostaglandina não vai chegar ao seu receptor. O receptor de ocitocina, aliás, melhor, o antagonista da ocitocina bloqueia o receptor da ocitocina, aqui está na membrana o receptor da ocitocina. Então, ele bloqueando a entrada da ocitocina, bloqueia a liberação de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio, então, eles vão bloquear a entrada de cálcio, porque fecham o canal de cálcio. Daí, não vai ter cálcio suficiente no citoplasma para se unir à quinase de cadeia leve de miosina. Aquela famosa quinase que vai ativar o deslizamento dos filamentos de actina e miosina. Assim, a gente termina essa introdução, vamos dizer assim, à fisiologia da contração uterina.